E aí, gente linda! Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Aline Ruinhoff e eu sou uma pessoa apaixonada por tomadas de consciência. Exatamente, eu acredito que é quando cai a ficha, quando a gente se dá conta das coisas, que uma transformação acontece na nossa vida. É aí que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente conquista, que a gente realmente vai em direção a um estilo de vida que a gente busca, que realmente faz sentido pra nós. E hoje eu separei no vídeo para conversar com vocês, pra gente trocar essa ideia, um assunto que realmente eu acho de extrema importância. Quando eu me dei conta, quando realmente caiu a ficha que isso era muito importante, eu comecei a viver com essa consciência. E aí muitas coisas começaram a acontecer, que é a decisão. Então eu separei várias coisas aqui, anotei pra gente conversar, pra mim não se perder, não esquecer de nada. Vamos lá. Decisão. Pra mim, decisão é o primeiro passo. É onde tudo começa a acontecer. Porque quando a gente não decide, nada acontece. A gente pode fazer 1000 coisas, mas se essas 1000 coisas não estão relacionadas à decisão que a gente tomou, a gente só tá cumprindo tabela, a gente só tá preenchendo o nosso dia com várias coisas, mas que muitas vezes não nos levam a lugar nenhum. Muitas vezes não nos levam em direção ao estilo de vida que a gente gostaria de estar vivendo. A gente só vai fazendo. Então, pra mim, a decisão é o primeiro passo. Outra coisa que é super importante. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso arcar com tudo que vem com ela. Caso contrário, não é uma decisão, foi só mais uma fala. Gente linda, e quantas coisas na nossa vida a gente fala que quer viver, fala que quer conquistar, fala, mas não vive de verdade. Então, se a gente não tá vivendo ou não vai viver de verdade, a gente não tomou uma decisão. A gente só disse que queria. Porque quando a gente assume todos os desafios, todos os percalços, todos os problemas que vierem a aparecer com aquela decisão, a gente precisa enfrentar. A gente precisa assumir, a gente precisa transcender, aprender com aquele desafio para ir continuar em busca daquele objetivo, daquele resultado. Quando a gente decide de verdade, a gente enfrenta tudo que vem com aquela decisão. Muitas vezes a gente repensa, a gente precisa parar, analisar, mas para quê? Para fortalecer que realmente a gente decidiu por aquilo ali. Ou parar e pensar o que eu posso fazer a partir disso que está se apresentando para conseguir passar por isso e chegar naquele resultado. Mas quando eu decido de verdade, eu enfrento, eu assumo a responsabilidade de tudo que vem com essa decisão. Caso contrário, eu vou só ficar dizendo que eu quero viver isso, que eu quero conquistar aquilo e nada na minha vida vai acontecendo. Porque a gente às vezes não decidiu. E muitas vezes, gente linda, quando aparece o primeiro desafio ou alguns desafios grandes que a gente não estava acostumado a lidar, a gente pode dar para trás. A gente pode repensar, desistir, mudar. E daí a gente tá sempre pipocando. Mas é por quê? Porque quando a gente precisa enfrentar, precisa transcender para chegar naquele resultado, a gente fraqueja. E daí a gente não decidiu, aquela decisão não foi tão forte assim para nós, certo? Terceira coisa ou segunda coisa importante, já me perdi. Acho que a terceira coisa é bem importante. Clareza. Clareza naquilo que eu estou decidindo, principalmente as grandes decisões. As pequenas também, porque as pequenas fazem com que o somatório delas a gente chegue naquela grande decisão, naquele grande resultado. Mas eu preciso ter clareza. Por quê? Porque se eu não tiver clareza do quão aquilo é importante pra mim, do quanto aquilo faz sentido pra mim, do quanto eu quero viver aquilo ali, eu não vou conseguir sustentar. E daí quando aparece um desafio, a minha tendência é desistir, a minha tendência é repensar, a minha tendência é enfraquecer nas ações. Então a gente precisa ter clareza. Realmente essa decisão que eu tô tomando faz sentido pra mim? Ela preenche o meu coração? Eu quero viver isso de verdade? Ou eu estou inspirado nas ideias, no estilo de vida, nas conquistas das outras pessoas? Isso é um grande sabotador, a gente não ter essa clareza. Por quê? Muitas vezes eu olho para outra pessoa, admiro aquilo que ela tá vivendo e eu quero viver aquilo também. Mas muitas vezes eu quero viver a felicidade do que ela está vivendo naquilo.
E eu acredito que é aquilo que ela tá vivendo que tá trazendo felicidade. Só que tá trazendo felicidade pra ela. Pra mim pode não trazer. Então, se eu acabo me conectando com o sonho, com as ações, com as coisas que as outras pessoas estão realizando e não filtro para ver se realmente isso faz sentido para mim, eu posso estar vivendo o sonho de outras pessoas. E quando chegar esses momentos de desafio, a minha tendência é desistir, porque eu não vou ter força para sustentar aquela decisão. Porque aquilo que a gente decide, que faz sentido para nós, que preenche o nosso coração, a gente enfrenta qualquer coisa. A gente pode parar para pensar, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou resolver isso? Mas a gente não repensa naquilo que realmente a gente quer, certo? Quarta coisa, reação é diferente de ação. Gente linda, isso daqui é super importante. Eu vou falar uma frase para vocês que para mim fez muito sentido e eu trago sempre para me ajudar a analisar se realmente aquilo que eu tô decidindo faz sentido para mim. A frase é a seguinte: quando a nossa ação não vem com consciência, ela é mais reação do que ação. E a reação é o quê? Eu estou reagindo a algo, eu estou reagindo a alguém, eu estou reagindo a um sentimento, a uma emoção que eu estou sentindo. Então, muitas vezes, o que a gente acaba escolhendo fazer, porque para mim é tudo uma questão de escolha, consciente ou inconsciente, mas é uma questão de escolha. Então, aquilo que a gente acaba escolhendo fazer, se eu não tiver clareza e consciência disso, eu posso estar querendo fazer para provar algo para alguém ou para mim mesmo. Provar que eu posso, que eu consigo, que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou me mexendo, que eu estou decidindo, que eu estou conquistando. Então, eu gasto esforço para uma ação que na realidade é uma reação a algo interno ou externo. A expectativa das outras pessoas, a cobrança das outras pessoas, as minhas expectativas, as minhas cobranças. Eu acredito muito nisso, que a gente muitas vezes faz coisas sem pensar porque a gente precisa provar algo para nós. Pra gente não se sentir fraco, pra gente não se sentir menosprezado, minimizado, pra gente realmente sentir que a gente pode. Então a gente vai alimentando isso. Só que a gente precisa trazer para consciência, porque se essa ação não tiver clareza, consciência de que realmente eu estou fazendo aquilo para somar a outras coisas, outros comportamentos que vão me levar a conquistar algo que realmente faz sentido para minha vida, a gente vai ficar só andando em círculos. Então, pare sempre, mas pare e reflita, perceba se isso que você está fazendo é mais uma ação que vai colaborar e somar para o resultado ou é uma reação a algo ou a alguém. Expectativa, cobrança, tudo mais. Porque se for isso, a gente fica só andando em círculos. A gente não vai, a gente não age, a gente não conquista, a gente não realiza. Não em direção a algo que a gente quer viver, e sim a algo que a gente quer provar para os outros. E a gente cai muito nessa, muito nessa armadilha. Quinta coisa, quinta e última, pra gente ser bem objetivo no nosso vídeo. Decidiu, não abre espaço para negociação com a tua mente. Gente linda, a nossa mente, ela cria historinhas. Ela cria coisas e a gente muitas vezes cai na historinha delas. Essa situação da gente ter que fazer coisas para suprir a expectativa das outras pessoas, as nossas expectativas, para fazer coisas para provar para os outros, isso tudo é um mecanismo da nossa mente. A gente vai falar em outros vídeos mais sobre isso. Mas é tudo um mecanismo da nossa mente, do nosso ego, para quê? Pra gente não se sentir inferior, pra gente não se sentir fraco, pra gente aliviar um pouco o peso de culpas. É tudo um jogo que não chega a lugar nenhum. Então, a nossa mente, ela sempre quer ter o controle. O nosso ego, ele sempre quer ter o controle. E o que acontece? Quando a gente decide por algo, vão começar a vir os desafios. Vão começar a vir coisas que a gente precisa enfrentar, resolver, fazer, agir em relação àquilo ali. E a nossa mente, ela vai fazer de tudo para boicotar, porque ela quer continuar no controle dessas decisões.
Então, ela vai começar a criar historinhas em cima disso que a gente está precisando se desafiar. Ou seja, se para eu crescer, conquistar, eu preciso fazer algo que está fora da minha zona de conforto, o quanto a minha mente não vai criar histórias para eu desistir, para eu adiar, para eu fazer de um jeito diferente, mas de um jeito um pouquinho menor, que não vai me trazer aquele resultado que eu preciso. Então a gente começa a alimentar essas historinhas. A gente começa a negociar com a nossa mente. Tá, eu não vou fazer isso, mas então eu vou fazer aquilo. Tá, mas eu acho que tu tá certa, então eu acho que eu vou mudar essa decisão. Então a gente começa a enfraquecer as nossas ações para chegar naquele resultado que a gente decidiu. Então, isso é de suma importância a gente ter clareza. Quando a gente decidiu por algo, de verdade, não abre espaço para negociações com a tua mente. Tem um ensinamento, uma sabedoria que eu aprendi com o Zé Barbosa, que é um arquiteto aqui da cidade, quando a gente teve um bate-papo com ele, que eu achei incrível e eu levo isso, tô levando isso para minha vida. Eu lembro seguido desse ensinamento. Ele disse o seguinte, que quando ele se formou, ele tinha várias possibilidades de seguir o caminho dele, ou seja, uma grande decisão, né? É um ponto de inflexão, onde qualquer decisão que eu tomo pode mudar completamente o rumo da minha vida. Então ele parou, analisou essas possibilidades e tentou perceber qual era o caminho que para ele ia fazer ele feliz, que realmente ia preencher ele. Sabendo que todos esses caminhos, gente linda, e tudo que a gente decide vai vir desafios. Ponto. Vai vir. Esquece aquela coisa que é fácil, que vem, decidir, deu, tá pronto, tá decidido, então tá resolvido. Não tá resolvido. Depois disso, vem todo um processo de crescimento e de ação pra gente conseguir conquistar aquilo. Mas nessa grande decisão, a vida dele podia mudar completamente. Quando ele analisou tudo e ele decidiu, ele esqueceu todas as outras possibilidades, todas as outras opções. Por quê? Sabendo que viriam os desafios, se ele parasse em cada desafio e pensasse, se eu tivesse escolhido aquela outra opção, se eu tivesse escolhido aquela outra ideia, eu estaria em outro lugar, fazendo outras coisas, que legal que seria. Só que quando a gente pensa nisso, a gente só analisa as coisas boas. A gente não analisa e não está vivenciando os desafios que aquela escolha ia nos trazer. Então parece que aquela ideia ia ser muito melhor. Só que isso enfraquece as nossas ações, enfraquece o nosso ritmo, o nosso planejamento em busca daquilo que a gente decidiu. Então ele disse, Aline, a partir do momento que eu decidi, eu esqueci de todas as outras possibilidades. Eu não ficava voltando, refletindo, pensando, será que não teria sido melhor? Será que... Não, eu decidi por essa, então eu vou nessa até o final. E esse é um dos grandes ensinamentos que eu acredito que sim, ele vive o tempo todo no escritório dele. E cada vez ele consegue conquistar mais coisas na vida dele. Então, gente linda, depois que tu decide, esquece as outras possibilidades. Vive essa que tu decidiu. Vão vir desafios, vão vir coisas boas, vão vir soluções no momento que a gente está enfrentando tudo aquilo ali. Sim, vai acontecer de tudo, isso é a vida. A vida acontece em coisas boas, acontece em coisas não tão boas, acontece em desafios, mas tudo é para o nosso crescimento e para a gente merecer o resultado, aquele resultado que a gente decidiu e que a gente está buscando. Certo? Então, quando tu decidiu, decida de verdade. Esqueça todas as outras possibilidades. Foca naquilo ali, saiba que vão vir desafios e você precisa assumir eles para transcender e realmente conquistar aquele resultado que tanto tu está buscando na tua vida, certo? Eu desejo que esse vídeo, esse bate-papo tenha feito sentido para ti, que se alguma coisa que eu falei, coloca na prática, vive isso de verdade. Quando a gente vive coisas na teoria, eu achei legal, eu acho que faz sentido, mas quando chega no dia a dia, na prática, a gente não vive, não vale de nada. Então, aquilo que fez sentido para ti, anota e coloca em prática. Vive de verdade, com teu coração, com toda a tua força, com toda a tua essência, para um dia viver aqueles resultados que tanto tu vem buscando na tua vida, certo? Um beijo grande e um lindo dia para todos vocês.